Olá, olá! Estamos de volta com o Coletiva Tendências, o podcast de coletiva.net. No episódio de hoje, quem conversou comigo foi a dupla Fernando Puma e Giovana Alvarenga, os sócios fundadores da Quentos e Circo. Estiveram presentes no estúdio para falar sobre conteúdo interativo. Bom programa! Na verdade, sim. Antes, como falou, o braço é o YouTube, mas a gente está muito focado agora nesse ano, em 2019, na questão do conteúdo conectado, né, Gi? Isso, novos projetos aí. A gente acha que as coisas amadureceram, o YouTube cresceu, amadureceu, as marcas amadureceram em relação a isso, e hoje já se tem uma percepção melhor de que para tu falar com o público, tu tem que falar em todas as plataformas. Nada é excludente. Há 3 anos atrás, a gente participou de um evento e tinha uma das palestras do evento, dos painéis, era quem é a TV do futuro? O YouTube ou a NET? NET representando a TV da cidade. E aí houve uma discussão lá entre, uma discussão no bom sentido, entre as pessoas que estavam participando. E aí, no final, o cara da NET disse assim, vocês podem discutir o que vocês quiserem, mas vocês sempre vão ter que comprar de mim. Ou eu vou estar entregando a TV, ou vou estar entregando a internet, ou seja, não existe mais hoje o isso ou aquilo. Fronteiras, né? É isso e aquilo, sempre, em tudo. Então, a grande aposta da Quentos para 2019, e acho que do mercado como um geral, é essa questão do conteúdo conectado, né? Tu conseguir perceber o que cada plataforma tem para te entregar, o que é legal dentro de cada plataforma dessas e que forma tu pode fazer com que a tua marca tire o melhor suco disso. E é para isso que a Quentos trabalha, né? Na verdade, a nossa realização é quando a gente consegue fazer com que a marca converse com o seu público-alvo, sem que o público-alvo perceba que está conversando com a marca. E nos primeiros anos de Quentos, lá em 2000, acho que até 2015, né, 2016, a gente trabalhou muito forte essa questão do conteúdo conectado. Né? Então eu falei muito em YouTube, o Fernando trouxe essa questão dos novos projetos. E começou a tua frase até dizendo que o mercado, alguma coisa assim, né? Que o mercado amadureceu. Né? Então, lá até 2015, 2016, nós tínhamos um programa ao vivo no YouTube, que também tinha em outro dia, em outra linguagem, na SBT, né? Num outro formato. Então, já era um conteúdo conectado, buscando sempre essa interatividade com o público, até porque a temática era futebol, né? Então, o futebol pede, né? Essa conversa. Então a Quentos lá no início trabalhou muito e realmente o mercado, né, a leitura que a gente faz hoje não estava tão preparado para esse conteúdo. Mas em compensação, em 2019 tá todo mundo com sangue no olho, vamos conectar, né, porque o público tá aí, tá na rede, nós estamos aqui, né, rádio e vídeo e é um segmento, o conteúdo conectado é um segmento que para nós, Quentos, ele é muito confortável. Exato. O grande desafio, eu acho, hoje, falando em tendência e aí entrando na questão do conteúdo conectado, é que as pessoas, ou elas são televisão, elas nasceram televisão e elas trabalham com televisão, ou elas são YouTube. Né? Ou redes sociais, ou web, né? Da forma que tu quiser chamar. A gente tem uma divisão de gerações. Né? Aquelas pessoas que começaram fazendo audiovisual na TV e os que começaram já fazendo audiovisual na web. E a gente, por essas condições do destino, a gente começou fazendo nos dois. Né? A Gi fez TV há muito tempo, é formada em jornalismo. Ao mesmo tempo, a gente acompanhou o nascimento do YouTube no Brasil. O nascimento do YouTube no Brasil, ele passa por dentro da Quentos. Né? A gente contribuiu de forma real para que isso acontecesse. A gente desenvolveu certas coisas que o YouTube coloca para todo mundo hoje, né? Disponibiliza para todo mundo. Então é muito verdadeiro para nós. O conteúdo conectado, ele tá muito dentro do DNA da Quentos, assim. Para nós é um lugar onde a gente transita com muita tranquilidade, é muito a nossa casa. Ô
Bom, então vocês podem ver que os nossos convidados têm bastante bagagem para falar sobre o nosso tema. Vamos começar então com a primeira pergunta, um pouquinho mais teórica, que é sobre, justamente para definir, né, o que é interatividade. Alguns teóricos pesquisam muito e definem, né, interatividade, a exemplo do Pierre Levy. E para vocês, assim, o que é essa interatividade e como que a gente pode aplicar esse conceito quando é inserido na comunicação? Assim, eu não sei se tu quer contextualizar o que ele falou, até para... Não sei se tu quer falar, enfim. Pode ir. Né? Tá, a questão da interatividade que a gente faz, e eu acho que vai tudo a ver com a parte da teoria, é a conversa. Né? É a conversa de um canal para o outro e o outro responder. Sim. Que até então a televisão, né, que era o nosso, vamos falar em audiovisual, que é o nosso foco aqui, né? Era uma conversa, era unilateral. Hoje não, hoje vai e volta novamente. Sim. O rádio era, vamos dizer assim, dos veículos, dos meios, né? Mais interativo, pelo menos na minha opinião, né? Sim. Era que tinha mais essa intimidade com o público. Hoje a gente tem essa questão da interatividade muito forte nas redes sociais. E aí a gente pode citar o Twitter, né? O Fê é muito atuante, twitteiro. Eu até pessoalmente curto mais o Instagram. A gente trabalha muito com YouTube, mas em termos de redes sociais, Face, Twitter, Instagram, eu já fico com o Instagram e o Fê com o Twitter. E o Twitter tem essa característica, né, da interatividade. Vai, comenta, fala a sua opinião. Hoje não tem mais de tu jogar a tua opinião e não receber uma resposta. E isso, muitas vezes, as pessoas não sabem lidar ainda. Né? E incluindo nós profissionais da comunicação. É um desafio essa questão da interatividade. Então eu concordo com essa parte da teoria. A prática está acontecendo, ela é mais demorada, é mais difícil, é um aprendizado para todo mundo, mas não tem volta. Né? Agora que o microfone não está só de um lado, é a resposta. É um programa de televisão que as pessoas estão comentando no mesmo momento que está indo ao ar, né? Não espera o comercial, o intervalo para comentar. É na mesma hora. E daí surgem também muitas crises, por exemplo. Então é todo um cenário que vem com uma consequência, mas faz parte e eu acho que não tem volta. Depois que o microfone passou a mão para o público, né? Até em criar produtos, por exemplo, a gente tem que sentir como é que está sendo a aceitação e essa interatividade, né? Porque a gente precisa ter uma direção se o que está sendo produzido em termos de conteúdo, seja rádio, seja áudio, texto ou vídeo, ele está fazendo algum efeito, né? Para esse público. E a gente só vai saber se acontecer a interatividade. E para vocês, o que mudou do que antes a gente entendia, né, de interatividade na comunicação para o que está acontecendo hoje? O que mudou? Isso. Acho que essa questão da interatividade, enfim, né, que eu já citei, é a conversa. E, consequentemente, as marcas, vamos trazer aqui para o nosso dia a dia, né? A grande maioria não está preparada ainda para conversar e para ouvir, né, o seu público. Então, acho que a principal questão é essa preparação, é essa mudança. Consequentemente, a questão dos criadores de conteúdo, né? Então, muda a rotina, né? Muda a rotina de produção, muda a rotina de distribuição desses conteúdos. Então, assim, mudança é uma mudança radical. Mudou tudo. Né? Mudou tudo. Na verdade, a gente está reconstruindo a relação público... uma revolução, né? Público, celebridade, marca... até poucos anos atrás, a marca ela era simplesmente a patrocinadora. Né? Então, alguém criava algum produto, a marca ia lá e bancava aquilo para poder aparecer. Hoje a marca virou fonte. Né? Hoje a marca produz conteúdo, a marca quer ser fonte de entretenimento, ou fonte de educação, né? Mas ao mesmo tempo ela continua precisando da janela, ela não pode ser fonte por si, né? Ela não tem uma janela de exibição, então ela continua precisando da TV, do rádio, do jornal. Então as relações estruturais entre marca, público e atrações, ela mudou completamente. E a interatividade é que fez com que isso acontecesse, que isso mudasse.
né? Hoje, no momento que tu deu voz a quem não tinha voz, ou não tinha uma voz tão expressiva, tu mudou completamente as relações, né? Todo mundo hoje é ouvido, mais ou menos, mas é ouvido. Isso mudou completamente as relações. E o que isso vai acontecer daqui para frente é quase que uma incógnita, tá? Eu concordo com a ideia da Gi, não vai voltar, né? Ninguém vai voltar para dentro do armário, né? Isso aí já escancararam as portas e já saiu, e era isso. Tá, agora, o que a partir daí vai nascer, como é que essa relação vai se construir, como é que ela vai se dar, é uma incógnita, tá? Porque a gente precisa entender que o cara que era atração, ele não estava acostumado a ser contestado. Né? Ele vivia num pedestal, ele ia lá, falava o que ele queria, todo mundo ouvia. Foi o que a Gi falou. Agora ele está sendo contestado. E quando ele foi contestado as primeiras vezes, ele reagiu muito mal. Ele foi pro embate, ele discutiu, ele brigou, ele saiu da sua zona de conforto e não soube lidar com isso. Alguns estão aprendendo, alguns não vão aprender nunca. Então é toda uma construção nova de relacionamento que a gente vai demorar ainda para conseguir entender. Eu sempre falo, quando a gente palestra sobre esse momento que a gente está vivendo, que a gente vive uma revolução tão importante quanto o nascimento da televisão, sabe? É uma mega revolução que a gente está vivendo. Talvez a gente não consiga perceber isso porque a gente está muito dentro desse momento, né? Mas daqui a 20 anos, 30 anos, a gente vai olhar para trás e vai perceber que a gente viveu um novo momento da comunicação muito, muito, muito importante. Então é difícil da gente ter a percepção real do que vai acontecer. Mas mudou tudo. Tudo que existia até 5 anos, 6 anos atrás, não existe mais. E se a gente for resgatar antes ainda, para a interatividade acontecer da maneira como ela acontece hoje, é a questão da internet, né? A internet, né, que democratizou, não, né? Isso é inevitável a gente enxergar, concordar, enfim, por causa da internet que existem essas possibilidade do surgimento do YouTube, das redes sociais, que são os meios que fazem com que a gente consiga colocar em prática essa interatividade, né? Então, quando o Fê diz que dá voz para as pessoas que não tinham ou que tinham timidamente, a internet é responsável por esse acesso, né? Por essa diversidade de janelas e possibilidades que existem, porque antes era tudo muito concentrado, né? Rio Grande do Sul, Brasil, né? Tudo muito concentrado, seja na parte de televisão, no setor de televisão, como rádio também, né? Hoje, quantas rádios existem? O exemplo é nós aqui, essa oportunidade, e esse conteúdo, ele fica online, né? Todo mundo depois pode compartilhar. A questão do ao vivo é muito relativo, né? Porque depois do ao vivo já fica gravado e fica rodando aí pela internet. Então, a base de tudo isso que a gente conversa hoje é o surgimento da internet, né? A internet realmente fez com que o nosso mercado da comunicação literalmente balançasse mesmo, assim. Sim. Na apresentação de vocês falaram bastante em conteúdo conectado. Como é que vocês descrevem isso? O conteúdo conectado é quando tu entende, tá? O que cada uma das plataformas hoje disponíveis, seja audiovisual ou não, né? Podem te entregar, e aí tu procura usando todas essas possibilidades, construir um conteúdo que tu possa de forma efetiva atingir o 360 do teu cliente, né? Por exemplo, a gente tem um produto hoje chamado Mundo Sustentável, um produto que ele está em fase final de maturação, ele deve ir para o mercado aí nos próximos meses, e ele é um produto que contempla TV, YouTube, jornal, redes sociais e rádio.
Tá? Físico também, evento, né? E um evento físico no final, né? Ou seja, a gente conseguiu entender tudo o que estava acontecendo, o que cada uma daquelas pode dar, e sem sobrepor o conteúdo, e eu acho que isso é o mais importante, a ideia é que a gente consiga atingir o maior número de pessoas e que essas pessoas se sintam atingidas por todos os lados, né? Com aquele conteúdo que a gente vai trazer. Esse conteúdo especial é um conteúdo sobre sustentabilidade, né? Como o próprio nome diz. Mas isso pode ser construído para qualquer para qualquer coisa, para moda, para finanças, para comportamento, né? E a ideia do conteúdo conectado é essa, né? É que tu sempre trabalhe com e nunca com ou. Então, acho que esse é o conceito principal do conteúdo conectado. É tu sempre trabalhar com e. E quais são os caminhos que a gente pode ver? A gente falou muito já de passado, de presente. Qual é o futuro dessa interatividade, desse conteúdo conectado? O que vocês podem apontar? Eu vou resgatar o que o Fernando comentou até antes. Assim, é muito difícil a gente dizer, né, onde. Hoje a gente tem que ir vivendo o presente, e descobrindo e ousando em criação de produtos. Porque eu acho que essa questão do futuro vai muito do resultado de hoje. Né, dessas mudanças, aplicar essas ferramentas que estão aí, né, utilizar da melhor maneira, mas eu acho muito difícil ficar tentando, porque é muito mais tentando adivinhar mesmo para onde é que vai, né? A gente aqui está construindo, como eu busquei a questão da história da Quentus, né? A gente foi lá em 2013, nós lançamos um produto que para nós era o momento. Tá, para nossa percepção era o momento, era o que a internet estava disponibilizando ali ao vivo, o YouTube estava começando, então tudo, né, estava conspirando a favor daquele produto. O mercado não estava pronto, mas para o nosso entendimento, sim. Então era já o futuro. Sim. E isso foi em 2013, né? O primeiro programa foi ao ar em 2013. Estamos em 2019. Não, e acho que antes disso até, né, Gia? Acho que a gente começou. É importante a gente dizer que assim, ó, Grenal em na 2012 a gente teve a ideia. Tá? Em 2012 a gente pensou em fazer. Era financeiramente inviável. Tu não tinha condições de bancar o que a gente queria fazer, porque a gente teria que pagar em torno de R$20 mil para ter um servidor que permitisse que as pessoas assistissem ao vivo um programa, 4 mil pessoas assistissem ao vivo esse programa. Tá? Isso financeiramente era inviável na época. Um ano depois, tu podia fazer a mesma coisa de graça, sem gastar nada, porque o YouTube disponibilizava esse servidor, e a gente chegou a atingir picos com 60, 70 mil pessoas assistindo. Então, ou seja, nem o nosso servidor não ia segurar se a gente tivesse feito, né? A gente derrubaria o produto. Então, tudo passa muito pela questão do desenvolvimento tecnológico também. Exatamente. Que não é a nossa praia. Sim. Né? Então, aonde é que a gente pode chegar é futurologia, não tem como tu dizer. Há 10 anos atrás era impensável tu comprar um bilhete aéreo pelo celular. Era impensável tu mandar uma foto pelo celular. Cara, a gente manda no mínimo 3 ou 4 fotos por dia hoje. Então, não tem como a gente saber aonde a gente vai chegar daqui a 1 ano ou 2 anos. O desenvolvimento tecnológico ele é tão rápido e a capacidade humana de absorver esse desenvolvimento tecnológico e transformar em possibilidades é tão grande que qualquer coisa que a gente falar hoje é futurologia. E se a gente vai trazer para um exemplo da Quentus, é o próprio YouTube. A cada 6 meses a plataforma está lançando novas ferramentas que elas só ficam na plataforma se o usuário aceitar bem, tiver o uso adequado, enfim, trazer algum resultado para o criador de conteúdo e também para os usuários do YouTube, né, para os consumidores do YouTube. Então, o próprio YouTube que a gente está aí desde 2012 já mudou muito. Para os nossos projetos, a gente sempre vai pensando por temporada, porque de repente uma ferramenta que a gente utilizava num vídeo, a ferramenta que eu digo do próprio YouTube, links, enfim, o YouTube já, por leitura deles, né, saiu, tirou do ar, né, e a gente tem que fazer uma adaptação. Então, aliado à tecnologia que o Fê trouxe, aí eu trago a questão humana, né, que é a questão da criatividade. Né, que eu acho que é o valor, pelo menos na minha opinião, dos profissionais
trazendo para nós, profissionais de comunicação de qualquer área, seja jornalista, publicitário, design, enfim, é a questão da criatividade. O que tu vai criar com essas tecnologias que estão ali, né? Com os algoritmos que estão aí na nossa cabeça, enfim, nas nossas ferramentas. Porque cada semestre é uma novidade, uma possibilidade, é uma novidade que surge. E assim, ó, em 2010, quando a gente começou, quando a Gi veio morar em Porto Alegre, foi fazer o curso da Unicinos, tá? De pós em TV digital, o que mais se discutia era um produto chamado Ginga, né, que estava sendo desenvolvido pelo um software desenvolvido pelo que o Brasil estava botando um caminhão de dinheiro, botou milhões no desenvolvimento disso. E aí estava todo mundo esperando esse software, que era um software que daria interatividade entre quem estava assistindo televisão e os programas da televisão. A internet veio e destruiu o Ginga, atropelou, passou Smart por cima, TV, né? Acabou o Ginga. Então, quer dizer, teve um trabalho ali de milhões de reais, de muito tempo, de muito conhecimento, de pesquisa, não sei o que e tal. E aí daqui a pouco chega uma outra tecnologia e atropela e acabou. Então isso tudo é muito rápido hoje. É muito difícil de tu falar. A gente pode falar sobre perspectivas imediatas, né? A perspectiva imediata é essa. Não vai mais voltar para trás. As pessoas vão cada vez mais comentar. Hoje a gente já tem a segunda e a terceira tela já são uma realidade, né? Ninguém mais assiste televisão ou assiste filme no computador ou só com uma tela, ninguém mais faz isso. Tu tá o tempo inteiro com o teu celular e tu tá assistindo a novela. Eu sou noveleiro, eu tô assistindo a novela e tô comentando aqui e tô olhando meu grupo de WhatsApp e tô vendo não sei o que, né? Então tudo hoje é muito conectado e é muito interativo, né? Isso, a tendência é que isso só aumente. Aonde a gente vai chegar vai depender muito do desenvolvimento tecnológico onde é que vai nos permitir. Porque a capacidade humana de se apropriar do desenvolvimento tecnológico e transformar isso para a sua vida é infinita. Bom, a gente teve no final do ano passado, né, um episódio do Black Mirror, que os telespectadores deixaram de ser passivos e tiveram a oportunidade de escolher o que aconteceria com os personagens. Isso deu mais ou menos 1h30 de episódio. Foi um boom, assim, que aconteceu no ano passado. Eu queria ver com vocês se isso acabou inspirando, ao ver de vocês, mais produtores de conteúdo aplicarem esse conceito de interatividade. O que vocês enxergam a partir disso? Assim, ó, primeiro, eu não vi esse episódio, tá? Mas eu vou te dizer que eu particularmente, eu me considero um grande crítico da TV, tá? Eu até acho que hoje eu sou menos crítico do que eu era alguns anos atrás, mas eu tinha muito disso de, o YouTube, a internet é o futuro, porque não sei o quê, porque a TV vai ficar para trás, blá, 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 blá. E eu sempre ouvi muito da Giovana uma coisa que é: a gente não pode desrespeitar uma história de 50 anos construída e que fez mudar o mundo, né? Porque a TV fez mudar o mundo literalmente. E esse episódio do Black Mirror, por mais que eu não tenha visto ele nada mais é do que um Você Decide que a Globo fazia há 20 anos atrás. Quer dizer, a gente está sempre se reinventando, né? Tu tá sempre pegando uma ideia que já está em algum lugar e fazendo ela de novo. Então, assim, ela vai inspirar pessoas? Vai, não tenho a mínima dúvida. Talvez ela inspire muita gente agora, talvez daqui a 20 anos alguém faça outra coisa e alguém vai dizer: pois é, mas isso aí não é novidade, porque isso aí o Black Mirror já fez há 20 anos atrás, não vai nem lembrar do Você Decide, ou alguém vai dizer: isso aí o Você Decide já fez, fazia 40 anos atrás, né? Então, assim, cada vez mais a gente quer participar. Isso é óbvio, né? Cada vez mais tu quer, de alguma maneira, ajudar a construir aquela história. Eu só acho que isso, e não é uma crítica ao Black Mirror, porque eu não assisti, mas eu só acho que isso muitas vezes acaba destruindo um pouco a magia do conteúdo, tá? Vou tentar explicar. Por exemplo, uma coisa é um reality show, tá? Tu tem lá o João, a Maria ou o José para eliminar. Tu vai lá e vai votar. Ele é construído para que isso aconteça. O que me incomoda às vezes é quando tu vê
O personagem tal da novela, você quer que ele morra ou não? Não é eu que tenho que decidir que ele morra. Não é porque 90% da população acha que o personagem fulano tem que morrer, que o cara tem que morrer. Quem tem que entender é o cara que escreve. O cara que escreve, ele tá sendo pago para aquilo. Tu parte do princípio que o cara que tá escrevendo aquela novela, ou aquele filme, aquele negócio, ele entende, ele tem uma percepção sobre o sentimento geral e sobre o poder que aquela ação dele vai causar dentro das pessoas, que é muito maior do que o lugar comum, a grande maioria, né? Não é porque é a maioria que tá certo. Então, isso me incomoda um pouco, mas muito mais sobre o conceito, tá? Não tô nem entrando nessa questão. Eu só tenho medo que a gente caminhe para isso, para essa interatividade excessiva, que tu perca um pouco da magia, né? Que o cara passe a cantar sertanejo porque o rock não dá mais resultado, né? Que as pessoas passem a usar preto porque o colorido é extravagante demais. Eu acho que a gente também não pode virar uma sociedade onde a maioria decide sempre, tá? Eu acho que em alguns setores da sociedade a democracia é mais do que importante, ela é fundamental para o desenvolvimento. Mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nisso. A interatividade não pode ser a nossa régua de conduta para tudo. Isso é só que me preocupa um pouco. E eu acho que o que difere ali da questão do você decide é o que nós respondemos na questão anterior, a tecnologia. Isso. É o que tem disponível no momento e ser criativo para aproveitar aquela tecnologia com algo que já foi feito, enfim, né, há um tempo atrás. E isso vai acontecer. O nosso case, que é o Granalizando, que é esse programa que a gente citou várias vezes aqui de 2013, é também a prova disso. Quantas pessoas chegaram para nós e disseram: mas eu tive essa ideia, ou mas é igual ao programa X. Sempre vai ter uma referência. O diferente tá que a pessoa, né, ou o criador, enfim, foi lá e colocou, né, ou usou e foi lá e fez acontecer. Segundo, como ele se apropriou daquelas tecnologias que estão disponíveis naquele momento, né? Então, acho que parte muito disso, e essa questão da interatividade eu concordo com o Fê, né, tem que saber utilizar para quê? Sempre tem que ter um propósito, não pode virar massivo, porque daqui a pouco não vai ser mais a cereja do bolo ali, né? Sim. Daquele conteúdo. E tem uma outra questão que acho que é a questão que define muito se vai ao ar algum processo interativo ou não, é o custo daquela produção. Aqui a gente está falando de uma produção audiovisual, conceito, entretenimento, que é onde existe, né, uma verba destinada, enfim. Se a gente for trazer para o jornalismo, é uma outra realidade. Sim. Se a gente for levar para uma marca, né, no caso a marca ser a voz, ser a mídia, os recursos financeiros também é outro sentido. Então, tem muita coisa legal aí disponível, tem muita tecnologia, né? Substitui coisa pela tecnologia bacana aí pra gente utilizar. Só que tudo tem um custo, né? E tem que ver quem tá preparado no bolso mesmo para bancar esse custo. Então, a interatividade tem isso, né? Que vai segurar um pouquinho essa onda de massificar várias ações, né? Tudo é custo. Imagina só da equipe para tá. Ou você decide, ele tinha lá já pré-definido 3 episódios finais, duas possibilidades já prontas. Sim. Né? Não tinha internet onde tinha que ter algum profissional ali para responder imediatamente, a não ser a parte tecnológica, enfim, o profissional estava lá. Então existe todo um custo, a equipe muda, né? Os processos mudam. Tudo isso influencia quando a gente fala nesse tipo de interatividade aqui. Então, para vocês, tem que ter um certo limite essa interatividade. Eu acho que a gente não pode perder a magia, né? A minha percepção é essa, entendeu? Tipo, se eu gosto do que a Giovana escreve e assisto as coisas que a Giovana escreve, é porque eu quero que ela me emocione. E ela vai me emocionar com o final que ela vai decidir, né? O meu único medo é que a gente vive hoje um momento de muita fórmula pronta, e isso me incomoda, né? Ao mesmo tempo que quando tu cria essa fórmula, isso é muito legal pro teu ego, né? Por exemplo, o Granalizando mudou a forma das pessoas discutirem esporte no Brasil. Tem uma coluna do Ricardo Perrone. Do Rica Perrone, que é um dos 10 blogueiros mais influentes do mundo em futebol,
aonde ele fala sobre isso. A coluna dele, ele é um paulista que mora no Rio, e ele fala sobre isso, como é que o Grenalizando mudou a forma das pessoas consumirem futebol no Brasil. A partir do Grenalizando surgiram programas em Curitiba, em Belo Horizonte, em São Paulo, as próprias rádios, né? Tipo, era impensável tu ter um jornalista falando de forma declarada sobre o seu clube dentro da linha esportiva, né? Hoje a grande maioria deles já faz isso, fazem inclusive personagens, né? Eles criaram personagens para falar sobre isso. Tirando sala de redação lá, que tu tinha o Paulo Santana e o Kenny Braga, o resto ninguém podia falar, todo mundo era isento e tal, né? A gente mudou essa forma. Então, ao mesmo tempo que isso é muito legal pra ti que fez esse projeto acontecer dessa maneira, é muito ruim quando tu vê que todo mundo tá seguindo fórmulas prontas, né? E inclusive a gente tem que se policiar em alguns momentos para também não seguir fórmulas prontas. Ontem eu participei de uma reunião de avaliação num evento que a gente fez, e a Márcia Cristófoli falou um negócio que eu fiquei pensando depois, tipo, ela disse, há anos atrás a gente participava de eventos e tipo, tu tinha 3 eventos durante um ano, né? Hoje tu tem 20 num mês. Por quê? Porque aí todo mundo resolveu fazer evento e mudar as tendências e discutir o futuro e não sei o que e tal. Não é que não precise ter, precisa, mas é que tu não precisa ter um por dia, entendeu? Então, o que me preocupa um pouco é essa questão da gente copiar fórmulas prontas, né? Eu acho que a gente tem que tentar sempre dentro dessa loucura, dessa massificação, né? Desse produto industrializado, tu conseguir ter alma. E eu acho que esse, pelo menos, é o conceito que a Quentus tem. A gente sempre procura ter alma nas coisas que a gente faz. A gente já disse muito mais não para cliente do que sim. Justamente por isso, porque chegava uma hora que virava produto massificado. O cliente queria o produto massificado e não era o que a gente tinha capacidade de entregar. Né? Então, não é que eu seja contra a interatividade. Eu só acho que a interatividade não pode ser a regra geral para tudo. Sim. Bom, a gente teve, para quem não sabe, na nossa última publicação, a Tendências Comunicação, que já está aí circulando no mercado, uma matéria exatamente sobre isso, né? Interatividade na comunicação. E o Daniel Bittencourt, que é o coordenador, né, da comunicação, do curso de comunicação digital lá da Unicinos, falou com a gente. E, na opinião dele, é muito mais fácil que uma empresa nativa digital trabalhe com interatividade do que organizações mais tradicionais. E isso vale, por exemplo, para veículos antigos, como rádio, televisão e impresso, em contrapartida, né, ao que é produzido na internet. Vocês concordam com isso? Qual é o posicionamento de vocês? Na verdade, assim, ó, o que acontece? Ontem a gente fez uma outra reunião também com um cliente, e o cliente falou uma coisa que depois eu fiquei pensando. Ele disse assim, eu tenho 25 anos, eu tenho um nome constituído, eu tenho um respeito do mercado onde eu atuo, e realmente é uma marca extremamente respeitada. Ele disse, cada vez que eu vou usar, eu tenho que lembrar disso. E é verdade, tu entendeu? Tipo, muitas vezes a gente critica os veículos mais tradicionais por eles serem menos ousados, né? Mas a gente também tem que entender a história desses caras, o que eles construíram, né? Tipo, a Quentus é uma marca que ela está sendo construída junto nesse momento. A gente nasceu em 2011 e a gente vem se reinventando, se reconstruindo, seja na questão de gestão, na questão de estrutura, na questão de produção, né? A única coisa que a gente não se reinventou até agora, e eu acredito que a gente não vai se reinventar, é em foco, né? É no que a gente quer deixar o dia que a Quentus acabar ou o dia que eu e a Gi pararmos de trabalhar. Isso a gente tem muito claro na cabeça e a gente briga muito em função disso. Mas o resto a gente está se reinventando o tempo inteiro. Mas é muito difícil tu pegar uma empresa de 25 anos, 30 anos e tu olhar pro cara e dizer, cara, agora tudo que tu fez até agora foi muito legal, mas tu tem que mudar tudo. E não é pela questão do apego do não mudar, é pela questão do cara pensar que ele vai ter que sair da zona de conforto dele e entrar para dentro de um mundo que ele desconhece e expor a sua marca. Ele vai ter que se expor, ele vai se expor a não funcionar, ele vai ter que se expor a não saber fazer, né? Então, eu particularmente concordo. Não sei o que a gente acha. Eu também concordo. O Dani foi meu professor lá na pós da Unicinos, querido. Não sei se ele está nos escutando, mas vai um beijo pro Dani.
Concordo 100% com ele, é exatamente isso. O exemplo meu e do Fernando, né? Sou da geração, a gente também é da geração, sou da geração Y, tenho 36 anos. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. O que acontece? Nós somos casados também, né? Sócios. A Quentos, ela nasceu nesse momento, mas nós, pessoas, né? A gente vem da era analógica. Sim. Né? E a gente sente muita dificuldade. É que nós somos apaixonados. É natural, é orgânico para mim e para o Fernando. Né? Tá nesse novo meio. Só que nós trabalhamos com pessoas mais novas, que já nascem prontas para o digital. E trabalhamos aí com empresas, né, mais tradicionais, mais antigas, de 50 anos, 25 anos. E é interessante que a gente consegue fazer essa leitura. Ontem, nessa mesma reunião, tinha uma menina que trabalha nessa empresa, que é youtuber e tem 60 ou 50 mil inscritos no canal dela. Ainda brinquei com o pessoal que estava ali, que ela é celebridade, né, dentro da empresa onde ela trabalha. Mas são outras referências. Sim. Ela, na reunião que nós estávamos falando sobre o YouTube, para ela era muito natural aquilo, né? Pro pessoal... Nada era difícil, nada era impossível. Então, é complicado. Para uma agência de publicidade, por exemplo... sair dessa zona de conforto e mudar, são novos modelos de negócio que surgiram aí, né? Outras referências, outros produtos que podem ser criados que não são os tradicionais lá que a gente fazia, né? O anúncio, enfim, do jornal. O próprio jornal já não tem todo aquele espaço de anúncio para ser vendido, que ele precisa colocar ali conteúdo. Então muda muito. Quem já tá, a agência digital que nasce já, tá muito mais adaptada do que uma tradicional. O que eu acho que tem que ser feito é a conversa desses dois players, né? Que é muito o que nós trabalhamos como Quentos, inclusive esse evento que o Fernando citou aqui, citou a Márcia também sobre essa questão da avaliação que a gente estava fazendo. O evento era justamente para trazer essa discussão com esses players da comunicação, porque é difícil, cada um já tem ali o seu nicho, né? A sua forma de trabalho. E aí vem algo novo, desconhecido, e além de ser desconhecido, o resultado que a gente vai mudar para o cliente, porque até o cliente tem que fazer uma outra leitura desses números que estão ali, né? A gente fala muito para os nossos clientes a visualização, aquele número lá de milhões de visualização, não é o que efetivamente vai trazer resultado para ti, é o que vai vender o teu produto, né? A gente trabalha muito como posicionamento de marca, mas no final de tudo a gente quer que o cliente venda o seu produto, né? Então, o que acontece? A gente fica muito em números que vem da escola passada, né? A questão de trazer números para o cliente. Hoje a gente tem que falar em engajamento, né? Qual é a conversa que gera embaixo daquele vídeo ali no YouTube, né? Não adianta ter milhões de visualizações, que isso a gente vai lá e faz um link patrocinado, um anúncio no YouTube, bem programado, com um investimento legal, tu vai ter 100 mil visualizações. Mas quem é que conversou com aquele conteúdo? 2 ou 3 pessoas? Quem é que deu like? 5 pessoas e aí 6 dislikes? Entendeu? Não estava pronto aquele conteúdo para conversa. Simplesmente quero ver visualização, números. Não. Então isso muda. E para quem já é do digital, a conversa, o engajamento é a chave de tudo isso, né? Faz com que a pessoa compre uma camiseta, consuma, vá para um restaurante X, não para um outro. É o que ela sente na rede, né? Essa conversa que ela consegue. Isso que a agência que está nesse novo momento, ela sabe, ela já tem isso por natureza, né? Então, lembrando a vocês, né, que Coletiva.net foi parceiro desse evento que eles estão citando, né, o Connect Content, e vocês podem acompanhar todo o conteúdo que foi produzido lá em Coletiva.net, na editoria de especiais. E vou lembrar também, mais uma vez, para vocês que temos circulando, então, a nossa última revista, Tendências Comunicação, e quem não tem e quiser, pode mandar um e-mail para mim no patricia@coletiva.com.br. Aí coloquem um nome, endereço para eu mandar para vocês. Se não é de Porto Alegre, lembrando o endereço completo, com CEP, cidade, bem bonitinho, que daí daqui a pouco já chega aí para vocês. Deixa eu fazer um elogio, tá maravilhosa, ó. Eu dei uma olhada, tá assim, ó, realmente tá muito boa a revista. E a cobertura do evento também. Comentei com o Fernando. Márcia, o elogio vai ser feito agora, aqui ao vivo. Gente, é impressionante a rapidez, a velocidade e a veracidade que vocês pegavam as informações do público que estava ali no painel. Veracidade é bonita, hein? Veracidade, jornalismo. Jornalismo.
Eu comentei com o Fê isso, verdade. né? Eu fiquei impressionada, porque eu cheguei na noite do evento, comecei a passar rapidinho e, olha, muito legal e é um trabalho diferenciado e também desse novo momento, né? Essa questão da rapidez, né? De entregar a informação. E tudo que tá lá ainda é atual, não é porque foi naquele dia do evento, mas sim tudo que foi escrito e foi divulgado na página de vocês é super atual pra gente ficar refletindo, conversando sobre isso. É verdade. Então eu não estava nesse evento, estava de férias no momento, mas participo de todas essas coberturas em tempo real e é um momento que a gente se dedica, né, muito para levar para vocês aí. Então, tudo o que aconteceu, não somente alguns comentários, alguns pitacos, mas realmente o conteúdo da palestra, até porque não é todo mundo que consegue estar lá presente, então esse é o nosso intuito, né, de deixar todo mundo a par ao que está acontecendo nesses eventos da comunicação. A gente vai dar uma virada agora no jogo e vai conversar um pouco sobre você, sobre a Quentus, então. E vai ser um bate-papo ping-pong, assim, para vocês me responderem o que vem, a primeira coisa na mente, e que seja breve, assim. Tipo uma Marília Gabriela da vida. Bom, vamos tentar, né, Fernando Puma? Vamos lá, então. Um trabalho marcante para vocês. Granalizando. Vou colocar aqui. O Fernando complementa. Eu acho que Granalizando também. Um momento especial na carreira. Para mim, trazendo minha parte pessoa física, jornalista profissional e Quentus, foi o prêmio que a gente recebeu no Ari, Prêmio Ari, com a websérie, não, a série televisiva Cavalgada dos Extremos, realizada, coproduzida juntamente com a agência Visual e com a SBT-RS. Então, para mim, foi esse marco. E o segundo foi quando eu retornei ao UFSM, a universidade onde eu fiz o meu curso de jornalismo, para estar num painel, eu e o Fernando falando de Quentus. Então, realmente, isso me emocionou. Esses dois pontos, porque eu trago o jornalismo, né, meu afeto, a minha questão emocional, junto com Quentus, né, esse momento agora. Eu vou ter que começar a responder antes, senão eu vou responder tudo igual, Giovana. Eu também. Eu acho que o Prêmio Ari foi sensacional, assim, até porque foi uma coisa... Foi um projeto muito difícil de fazer, muito. Foi um projeto cansativo, foi um projeto maçante. Não o projeto em si, mas o ato de fazê-lo, né? A gente fez uma série de televisão em 30 dias, a gente dormia 3, 4 horas por dia, eu e a Gi, durante 30 dias. Isso é muito ruim. E aí ganhar o prêmio foi muito legal. Voltar à universidade, eu também sou aluno da Universidade Federal de Santa Maria. Voltar à universidade para falar sobre a Quentus foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, não só da minha vida profissional. E eu acho que o terceiro que eu colocaria foi quando a gente estava atendendo o Grêmio. E aí eu pude viver um pouco daqueles bastidores ali da grande paixão, assim, que é o Grêmio para mim. Acrescendo o Grêmio. Então são esses três, mas eu concordo com a gente. Acho que os dois grandes mesmo, assim, que tu pode falar em momento, acho que foi o Prêmio Ari, no momento que eles disseram que o prêmio era nosso, e o momento que eu entrei na UFSM de novo para falar sobre aquilo. Referências profissionais? Gente, pior que na hora não sei responder, não sei, são tantas. E eu também tenho a questão do lado da mulher, eu busco muito referências. É complicado agora, deixa eu pensar um pouquinho. Vou passar a bola pro Fê. Eu acho que referência profissional é uma coisa muito relativa, tá? Coisa chata isso, né? Dizer, mas é verdade. Na real, eu não tenho uma referência profissional dentro da minha área, assim, não tem nada, ninguém que eu acho que tem algumas pessoas que pensam parecido da forma que eu penso, tipo o Ian, que é o diretor do Porta dos Fundos, ele defende algumas coisas no conteúdo que eu defendo, que eu acredito muito, assim, né? Então talvez fosse uma. Eu acho que uma grande referência profissional para mim é o Oswaldo Montenegro, que embora ele não produza conteúdo, até produz, né, porque ele faz cinema, mas é um cara que ele sempre, toda vez que eu ouvi ele falar, ele sempre falou que ele sempre fez o que ele quis fazer, e talvez por isso que ele tenha tido sucesso, e eu sou assim, né, eu nunca fiz o que eu não quis fazer, mesmo pagando caro por alguns momentos em função disso.
Então, acho que talvez seja os dois. Acho que o Ian e o Oswaldo Montenegro nunca tinha pensado. Eu tenho, mas ainda não. Depois eu penso. Então, Responda os comentários. depois a gente retoma, então. Pra vocês, o que é o DNA da Quentes e Circo? Em uma palavra. E uma palavra, conteúdo. Eu acho que o DNA da Quentes e Circo é encantar. Eu acho que o nosso principal foco sempre é esse, né? Nem o nome tem uma palavra só, é Quentes e Circo. É construir conteúdo de forma que o público do nosso cliente fique encantado com ele, assim. Acho que esse é o DNA, é isso que a gente busca, pelo menos. Posso só falar um detalhe aqui que a gente não resgatou? Na realidade, o nome Quentes e Circo, que muitas pessoas questionam, passa pela questão da interatividade. Isso. Porque é muito lúdico quando nós pensamos, e são os dois nomes mesmo, pela questão de contar história, né? Eu sou formada em jornalismo, o Fernando também não é publicitário, não tem ninguém, vem da área de eventos, relações públicas, a gente não tem nenhum profissional ali nessa área de PP, por exemplo. Então, passa por contar história, emocionar e interagir. E o circo vem disso, né? Que é a interação do público com o artista, né? E emociona de forma direta. Então, passa um pouco pelo tema de hoje, né? Aqui do nosso programa. Nosso programa, ó, já tô sendo nosso, Márcia. Venha mais vezes. Então, planos pro futuro da Quentes e Circo? Os projetos conectados, né? E é um futuro. Quando a gente fala em futuro, eu e Fernando para Quentos, é algo muito breve, próximo, né? Hoje à tarde. É hoje à tarde. Gente. 2019 a 2020, né? O que a gente quer para Quentos? É resgatar, então, esses projetos conectados, colocar na rua, colocar aí pro público, sentir como que vai ser. E agora contar um pouquinho, posso? Falar um pouquinho de Quentos, sair um pouquinho de Porto Alegre, né? Sair fisicamente, inclusive, passear aqui por Brasil, por aqui. E quem sabe aí ganhar o mundo, né? Depende das conexões, dos resultados que esses projetos vão dar. Mas a gente tem, em breve, Quentos sair desse eixo aqui, Rio Grande do Sul, né? A gente tá sentindo que é o momento. O mercado tá nos respondendo, né? Isso. E a gente quer dizer, tá nos dizendo, a gente quer responder dessa maneira. Então, projetos conectados, colocar na rua, colocar em prática isso. E daqui, dar um pulinho ali, Rio, São Paulo, até mesmo Salvador, quem sabe. Morar na Praia do Forte. É engraçado até que a gente está produzindo para a próxima revista, que vai sair agora daqui a pouquinho, a Tendências Comunicação Empresarial, uma matéria sobre justamente, né, as empresas aqui do Rio Grande do Sul que estão dando um pulinho fora de Porto Alegre, fora até do Brasil. Então, vocês podem dar uma olhada lá e se inspirar. Ótimo, ótimo. Bom, este foi o Coletiva Tendência sobre conteúdo interativo. Espero que tenham gostado do episódio. Elogios, críticas e sugestões vocês podem nos mandar pelo e-mail tendências@coletiva.com.br. Além das nossas redes sociais pelo @Coletiva Tendências. Estamos no Instagram, LinkedIn e Facebook. Eu fico aqui até uma próxima. Tchau, tchau.